O que é o Espiritismo? Conhecendo o Espiritismo. Bem, amigos, estamos aqui de volta para esclarecer um pouquinho mais sobre de como nasceu essa doutrina e de como ela lida com as nossas necessidades atuais, de como a doutrina vê a todos nós seres humanos, sobre as causas e efeitos, de como e quando ela chegou a essa conclusão, a doutrina espírita. Bem, a princípio, a doutrina espírita é uma religião que não foi criada pelo homem. Não existe um homem que é responsável pela criação da doutrina espírita. Isso já faz a doutrina espírita completamente diferente das outras religiões. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior. Me entendam bem. Só estou falando que já o seu princípio é diferente das demais religiões. Quando as pessoas às vezes falam que a doutrina espírita foi criada por Allan Kardec, é um grande equívoco, porque Allan Kardec não criou a religião, ele a codificou. Por isso se diz codificação feita por Allan Kardec. Bem, como isso ocorreu no seu início? Allan Kardec, como cientista, ele não acreditava nos fenômenos espíritas que ocorriam naquela época, na proximidade da sua residência. Muitos colegas dele participavam de reuniões que envolviam comunicação com os espíritos. Porém, Kardec nada disso acreditava. Havia sido convidado diversas vezes para participar dessas reuniões. Porém, ele era cético e não acreditava em espíritos. Mas, como cientista, ele aceitou participar de uma reunião porque o interesse dele era provar que havia fraude, que havia algum embuste, que não era verdade o que os colegas dele falavam, que as mesas subiam, giravam no ar e coisa e tal. Bem, ele começou a frequentar inicialmente, ele ficou tentando descobrir como eram feitos esses fenômenos, como eles ocorriam. E ele não conseguia descobrir porque não era nada feito através de embuste ou qualquer truque. Era realmente um fenômeno que ocorria que não tinha explicação. Então ele deduziu que atrás de uma ação inteligente só pode ter uma mente inteligente. Só uma inteligência poderia provocar efeitos inteligentes. A partir daí, então, ele começou a querer saber de onde vinham essas forças e que inteligência estava por trás dessas forças, ou seja, desses fenômenos. Foi aí que, durante 10 anos de trabalho, ele conseguiu, durante muito trabalho e pesquisa, entender que aquilo eram efeitos produzidos por espíritos, que esses espíritos eram de pessoas que haviam morrido recentemente. A partir daí, então, ele começou a se tornar um médium e receber comunicações desses espíritos, de diversos espíritos, que davam seus depoimentos de o que tinha acontecido com eles quando chegaram na vida espiritual, do que havia ocorrido com eles depois da morte do corpo físico. Isso durou 10 anos de pesquisa e de trabalho, o que gerou os 5 livros que a gente chama de Pentateuco. São os 5 livros que deram o pontapé inicial, por assim dizer, da doutrina espírita.
Mas, para todos saberem, esses fenômenos espíritas sempre houveram, há muitos séculos antes mesmo de Kardec, já existiu. Porém, jamais alguém havia feito algum registro, havia feito alguma anotação, havia se preocupado em perguntar aos espíritos por que eles produziam esses efeitos e de que forma esses efeitos eram produzidos, etc. E tal. Kardec, sim, foi o único que fez esse trabalho minucioso. A doutrina espírita, na verdade, quando ela não veio com a finalidade de ser mais uma religião. Não, esse não era o propósito. Naquela época, quando Allan Kardec codificou essa religião, na época a finalidade era de ser o quê? Uma filosofia de vida. Essa era a proposta inicial, porque a doutrina espírita cabe em todas as religiões. Ela explica com provas contundentes do que ocorre de fato com o ser humano depois que ele morre. As outras religiões, por interesses ou por ignorância, mistificaram tudo isso que ocorre após a morte. Inventaram um céu que não existe. Inventaram um inferno que não existe. Inventaram um purgatório que não existe. Então a doutrina espírita, ela só veio esclarecer como é esse inferno, como é esse umbral, como é de fato esse céu e de como podemos atingir esses locais e por que vamos para locais desagradáveis e o que podemos fazer para não ir. Vem desmistificar aquele Deus cruel que pune a todos, que bota eternamente um filho seu no inferno. Eterno é eterno. Então, a doutrina espírita veio com esse propósito, principalmente de esclarecer à humanidade as nossas necessidades reais. A igreja falava, como até hoje fala, que fora da igreja não há salvação. A doutrina espírita esclarece que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita entende que todos nós, independente da religião, seja católico, protestante, umbanda, quimbanda, espíritas, não importa, budista e por aí vai, não importa a sua religião, faça o bem ao seu semelhante, faça a caridade. Isso não vai dar o céu para ninguém, porque nenhum de nós aqui no planeta Terra temos condições morais para atingirmos esse céu maravilhoso. Porém, nós vamos sim para ambientes bons e agradáveis. Então a doutrina espírita, ela é realista. Por quê? Não foi o homem que a criou, como disse inicialmente. São informações trazidas pelos espíritos. E eles é que vieram nos contar o que aconteceu com eles depois que atravessaram o sepulcro, depois que chegaram na vida espiritual. Muitos sofreram, porque tiveram uma vida descontrolada materialmente. Alguns outros foram bem recebidos, ficaram em ambientes bons. Não é um céu, mas é um ambiente bom, saudável, tranquilo, com paz, porque aqui na Terra agiram com caridade, principalmente, ajudando aqueles que puderam ajudar. É a recompensa que Jesus nos prometeu. Faça ao próximo que gostaria que te fizessem. Então, é a proposta de Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos. Quando Jesus falou, perguntaram qual o mandamento maior, ele falou que o mandamento maior é amar ao Pai sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, e ele fala, semelhante ao primeiro mandamento, amará teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, a doutrina espírita ela é voltada para o amor, para a ajuda. As casas espíritas, na sua maioria,
trabalham para ajudar a população local, seja de onde for, através de serviços sociais, através de doações de cestas básicas, de alimentos. Algumas servem comida, almoço, janta. Algumas outras casas trabalham também com psicólogos, atendimento fraterno, evangelização, ajudando algumas crianças, dando aula e dando alimento, e curando algumas pessoas enfermas por problemas espirituais obsessivos. Também trabalham espiritualmente falando, mediunicamente falando, ajudando os espíritos que desencarnaram, que estão sofrendo. Então a doutrina espírita ela é toda voltada para um serviço social de caridade, voluntário. As casas espíritas são mantidas para pagar suas contas através de doações que são feitas pelos próprios médios da casa. Os próprios trabalhadores da casa é que a sustentam, para que aquele trabalho tenha sucesso e ajude as pessoas, ajude aos espíritos desencarnados. Essa é a proposta da doutrina espírita. Então a doutrina espírita, amigos, para aqueles que não conhecem, quando falar os espíritas, dentro da doutrina espírita não existe tambores. Ninguém bate tambor, faz barulho. Ninguém dança para receber espírito. Essas religiões que isso fazem é Umbanda, é Quimbanda, é Candomblé. Não espíritas. Eles são espiritualistas. Da mesma forma que a Igreja Católica é espiritualista. Os crentes, os protestantes, enfim. Todo ser humano que acredita que existe algo além do corpo físico é espiritualista. Porém, a única religião que acredita que renasceremos num novo corpo aqui nesse planeta ou em outro planeta é a doutrina espírita. Por isso a doutrina espírita acredita na lei de ação e reação. Na lei que Jesus falou, tudo que você plantar, você mesmo colherá. Então, muitas vezes a gente faz algumas plantações inadequadas e colhemos na própria vida atual. E algumas outras vezes, colhemos a nossa plantação numa vida futura. Então, por isso conseguimos compreender um pouco mais essas adversidades, tanto na parte social, quanto na parte física, quanto na parte econômica. Pessoas que nascem miseráveis, pessoas que nascem ricas, pessoas que nascem com problemas físicos, defeitos físicos, problemas mentais, e outras nascem tão lindas e saudáveis, em famílias tão generosas. Por quê? Então a doutrina espírita, através da reencarnação, consegue compreender que se você planta tomate, você irá colher tomate. Se planta espinhos, não poderá colher tomate. Então, irmãos, tudo que fizermos para o nosso semelhante, se fizermos o bem, receberemos o bem. Se fizermos o mal, Deus é tão maravilhoso que mesmo o mal que nós fizermos ao nosso semelhante, não necessariamente iremos sofrer o mesmo mal. Porque Jesus nos falou, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Olha quanto é maravilhoso essa doutrina e essa mensagem de Jesus. Por isso, o lema da doutrina espírita é esse: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação? Essa salvação não é ir para o paraíso, lugar maravilhoso. Não. A salvação é adquirirmos para com aquele que fizemos o mal, adquirirmos o quê? O reequilíbrio. Adquirirmos novamente, perante esse irmão, a amizade. Isso é a caridade. Se nós
conseguirmos praticar a caridade, os nossos erros vão ficar bem pequenos. Não necessariamente sofreremos a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, se nós atingir, é porque, na verdade, nós não queremos mudar, sermos caridosos. Se a gente não quer mudar, não queremos ser caridosos, é óbvio que sofreremos a consequência daquilo que fizemos os outros passar. Mas, ainda assim, não é Deus que manda o castigo para nós. Somos nós mesmos que fazemos isso, porque estamos mergulhados na negatividade, na energia negativa. E automaticamente nós vamos atrair a negatividade, a energia negativa. Nós mesmos criamos para nós mesmos as dificuldades, os sofrimentos e os problemas, não Deus. Deus está, como Jesus mesmo está também, para nos ajudar e nos tirar desse sofrimento, nos auxiliando, nos dando força para superarmos e entendermos melhor o que somos. Isso é a doutrina espírita. Por isso, amigos, eu falo para vocês, conhecendo o Espiritismo, o único dogma que a doutrina espírita tem é da reencarnação. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós não temos o direito de maltratar a ninguém. Isso é a doutrina espírita. Para vocês, ou para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, entendam, por favor, que a doutrina espírita, ela está basicamente firmando todas as palavras de amor e caridade que Jesus deixou para nós. Jesus falou para Nicodemos que há de nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Porém, não falou quantas vezes. Quantas vezes já há de renascermos de novo, depende isso de cada um de nós. Não existe um número exato de vidas que teremos aqui na Terra. Isso depende do esforço próprio de cada um. É como aquele aluno, 2 alunos entram para a faculdade para se formar em medicina. Um se dedica o suficiente e termina sua faculdade no período certo, em 6 anos. O outro aluno, por ser mais relapso, um pouco mais relaxado e acomodado, acaba repetindo alguns períodos e passando então a atrasar a sua formatura para 2 anos a mais, 1 ano a mais ou 10 anos. Não importa. Ele próprio atrasou por vontade própria. Não foi Deus. Foi escolha dele. Mas, no entanto, quando ele se formou, embora com 2, 3 ou 4 anos de atraso, ele se tornou um médico. É tão capaz quanto aquele outro que terminou 2, 3 ou 4 anos antes dele. Isso é a lei de Deus. Não importa quanto tempo o ser humano leve para chegar a se tornar um anjo. Dependerá de cada um de nós. Mas quando lá cada um de nós chegarmos, não seremos tratados diferente daqueles que lá já estão. Não. Receberemos o mesmo tratamento. Então, irmãos, isso é a doutrina espírita, para aqueles que não conhecem. O espírita não tem o direito de julgar a ninguém. O espírita não tem o direito de se achar melhor do que ninguém. Porque o conhecimento da doutrina nos leva a esse entendimento. Mas é claro, somos seres humanos, falíveis, lutamos contra nossas imperfeições. Isso é o que podemos fazer e devemos fazer. Agora, isso vai variar muito de um ser para outro ser.
Não é porque todos são espíritas, porque todos têm o mesmo padrão e agem da mesma forma corretamente. Isso não existe, irmãos. Haverá sim espíritas intolerantes, impacientes, egoístas, vaidosos, com todas as gamas de defeitos, porque somos ainda assim, no atual plano espiritual nosso, a nossa vida espiritual. Quantos anos nós temos como espíritos? Pouco sabemos sobre isso. Mas, quando olhamos para o nosso planeta Terra, observando os habitantes, de um modo geral, todos somos muito semelhantes em atitude, comportamentos e em sentimentos. Daí dá para se observar que somos todos ainda infantis moralmente. Se todos somos infantis moralmente, é óbvio que muito poucos, conseguirão se destacar em bondade, em caridade. Tanto que, quando alguém nasce e faz o bem à humanidade, isso realmente é motivo de notícia, porque esse espírito se destacou perante os demais. São raros. Nós outros ainda estamos lutando para sermos como esses. Por isso erramos todos. Não basta ser espírita para evoluir mais rapidamente. Não, não basta. Nem tampouco é necessário ser espírita para evoluirmos rapidamente. Também não é. O que nos é necessário é fazer o bem, não interessa a quem. Tudo que Jesus nos disse, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Se alguém bater na sua face, dê outra face. Antes de fazermos oferenda a Deus, vamos nos reconciliarmos com nossos irmãos, amar os nossos inimigos, perdoar as ofensas. Tudo isso todos precisamos fazer. Todos, sim. Espíritas também. Estamos aprendendo a lidarmos com nossas fraquezas e imperfeições. Por isso erramos ainda. Então, irmãos, assim é a visão da doutrina espírita sobre o que somos, sobre o que podemos e sobre o que devemos fazer. Espero ter auxiliado a vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre o que é o Espiritismo. Obrigado e até a próxima.